sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Curva a sua cabeça. Querido Espírito Santo de Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento tão especial. Obrigado, meu Pai querido, por esta exposição que o Senhor nos deu, de louvor, adoração ao Teu nome, Pai, e dessas lindas apresentações das crianças e dos jovens, uma pregação encenada, Pai, uma pregação cantada. Obrigado porque já sentimos a Tua presença neste lugar, o poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. E te pedimos agora, meu Deus amado, que a mão do Senhor esteja conosco nessa noite. E o Senhor nos conduza nessa palavra agora, meu Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero te pedir agora, meu Pai, que o Senhor possa tocar em nossas vidas, para que possamos, meu Deus querido, seguir segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Há muitos anos atrás, eu conheci 2 irmãos em Cristo. Um se chamava Levi e o outro se chamava Silvio. O Levi, ele era um jovem recém-casado, trabalhava numa loja de móveis. Ele era entregador, vendedor, arrumador, fazia de tudo na loja e ajudava os seus patrões. E o irmão Silvio era um caminhoneiro que morava num lugar muito difícil de emprego e que fazia fretes eventualmente. E por consequência disso, enfrentava muitas dificuldades para sustentar sua família. E ele tinha 4 filhos pequenos. E um dia, à noite, eles não tinham muito o que jantar, comer uma comida simples, mas ainda com fome, os filhos foram dormir, e antes de dormir, um dos filhos virou para o pai dele e falou assim: pai, amanhã, no café da manhã, eu quero comer um pão francês, desse pãozinho torradinho, pai, com manteiga e café com leite. E o pai não tinha dinheiro para comprar aquilo no outro dia. E ele virou para o filho e disse assim: filho, Deus vai prover para nós o pão amanhã. E falou aquilo para confortar o filho e o menino dormir. Quando amanheceu o dia, esse irmão Levi foi para a padaria comprar pão como de costume, que ele fazia todas as vezes. E ele estava na fila para pagar o primeira leva de pães que ele pegou ali, manteiga, leite e as coisinhas. E ele estava na fila para pagar. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele ouviu uma voz que disse assim: esse pão que você está carregando, esse leite, essa manteiga, não é para você. Depois que você pagar, você vai lá na casa do Silvio e entrega para ele esse pão. Depois você volta e compra o seu. E ele ficou, a Leni conhece os dois. E ele ficou assim, relutando com aquela voz, pensando que era coisa da cabeça dele. E quando foi chegando a hora dele pagar, ele pagou tranquilamente. E quando ele foi para a bicicleta, para ir embora, a voz voltou para ele e falou assim de novo: não vai embora para sua casa.
leva o pão para o meu servo. E ele então montou na bicicleta e pensou assim, bom, eu vou chegar lá, eu vou ficar com vergonha de dizer para o irmão, olha, eu vim trazer pão para você, vim trazer manteiga, vim trazer leite aqui para vocês, porque Deus mandou. E quando ele chegou na casa do irmão Silvio, estava tudo fechado ainda, eles ainda não tinham acordado. E ele se sentiu aliviado, porque ele não precisou falar nada. Ele só pendurou a sacolinha lá, na porta da casa dele, com todas as coisas. E montou na bicicleta, e voltou para a padaria para comprar os dele. Obedeceu ao Espírito Santo. E o irmão Silvio, mais a sua esposa, acorda de manhã, e quando eles abrem a porta, Deus proveu o pão que ele havia profetizado para o seu filho na noite anterior. E ele ficou sem palavras, ele não sabia o que dizer. Ele virou para a esposa dele e falou assim, você pediu para alguém comprar pão para nós? Ela disse, não, de jeito nenhum. E naquela época, irmãos, não tinha o WhatsApp, não tinha celular, não tinha... O telefone na época era de ficha, orelhão ainda, de ficha. Então não tinha como mandar um WhatsApp para alguém, falar, alguém do grupo aí pode trazer um pão para o meu filho aqui amanhã, porque dormiu com fome. Não tinha isso. Então, obviamente, não tinha dado tempo deles pedirem nada para ninguém. E aí, ele pegou o pão, entrou para casa, foi lá acordar o filho. E falou assim, filho, Deus proveu o pão conforme o papai havia dito ontem. E vai ter pão para nós comermos hoje. Quando foi à noite, no culto, o irmão Silvio pediu oportunidade para o pastor e falou assim, pastor, eu preciso contar um testemunho. E ele contando o testemunho, o irmão Levi, que estava no culto, caiu em prantos e gritou em choro, porque ele viu que não foi voz da cabeça dele que falou com ele, foi o Espírito Santo que falou com ele. E ele ouviu a voz de Deus, e ele ficou maravilhado por ter obedecido à voz de Deus, e ele viu a forma tão extraordinária que Deus trabalhou em coisas tão simples, mas que moveu na vida daquelas pessoas, e ele conseguiu dar pão para os filhos daquele irmão. E a experiência foi tão maravilhosa, irmãos, que toda a igreja se encheu de muita alegria, de muita emoção, porque Deus agiu de uma forma tão simples, mas de uma forma tão soberana, mostrando como Ele tem controle da situação. Ele mostrou como Ele controla as coisas. Ele mostrou que Ele presta atenção na oração das crianças. Ele mostrou que Ele presta atenção na profecia do pai de família. E Ele mostrou também que, por mais simples que seja a sua atividade no dia a dia, ir numa padaria comprar pão, Ele pode falar com você até na padaria, na fila do pão. Ele mostrou também que Ele trabalha de formas misteriosas, sem haver planejamento nenhum, e de uma forma tão misteriosa e tão extraordinária, Ele moveu na vida daquelas pessoas. Meus irmãos, nós ouvimos falar muito em crise, nós ouvimos falar muito em depressão financeira, em caos, em dificuldades. Nós estamos ouvindo constantemente pessoas profetizando o caos. Esse ano vai ser difícil, o dólar está alto, a gasolina não sei o quê, e tantas coisas mais. E quando nós olhamos para o dia a dia da vida, pessoas às vezes falando horrores de situações e profetizando que 2025 vai ser um ano muito pior, muito mais difícil que 2024.
E se nós, que temos a mente de Cristo e o Espírito Santo no coração, não tomarmos cuidado e não pensarmos que temos um Deus que controla todas as coisas, nós nos submetemos a esta profecia maligna e começamos a dizer, não, realmente está difícil, e realmente não tem mais o que fazer e tudo mais, e começamos a sofrer. Quando na verdade, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que por mais que o ser humano passe por crises, por mais que as coisas fiquem difíceis lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua cidade, no seu país, por mais que as coisas fiquem difíceis, nós temos um Deus que está com os seus olhos voltados para a nossa vida. Nós temos um Deus que tira água da pedra para matar a nossa sede. Nós temos um Deus que envia os corvos para trazer o alimento. Nós temos um Deus que manda o pão, o maná dos céus para nos alimentar. Nós temos um Deus que multiplica o azeite na botija da viúva. Nós temos um Deus que abençoa a panela da comida e a prosperidade e a farinha nunca acaba. Nós temos um Deus, irmãos, que provê e que move nas nossas vidas, e nós temos um Espírito Santo que é sensível às nossas necessidades, quando nós com fé clamamos e entregamos a Ele os nossos desígnios. O texto que nós lemos aqui, irmãos, de Eclesiastes, ele é um conselho. Ele diz assim, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está querendo dizer que você precisa ter um coração generoso, precisa fazer o bem, confiar em Deus e manter a esperança, mesmo diante de tempos de crises e de futuro incerto. Você sabe com certeza o que vai acontecer com o Brasil em 2025? Você sabe com certeza o que vai acontecer em São Luís de Montes Belos em 2025? Você sabe com certeza o que vai acontecer com a sua família, com os seus negócios, com o seu emprego? Nós não sabemos. Se formos ouvirmos as profecias do mundo, entramos no mundo apavorados. Mas, querido irmão e irmã, o Senhor nos chama para sermos sensíveis ao mover do Espírito de Deus, porque o mover do Espírito, ele é capaz de prover para mim, para você, o livramento, a providência, o milagre, na hora certa que você precisa. Aleluia. É um chamado, irmãos, para sermos generosos. É um chamado de Deus para repartirmos o pão. O pão aqui representa o fruto do nosso trabalho, o salário, o dinheiro, ou aquilo que adquirimos dele. O pão aqui representa também a nossa sensibilidade com o próximo. O que adianta eu matar a minha fome, comer pão até não aguentar mais, mas eu saber que o meu irmão, alguém da minha família, não tem pão para comer. Alguém da minha família de fé, irmãos da comunidade, não tem o que comer. A sensibilidade, ela me desperta para me entregar ao Espírito Santo e dizer para Ele, Senhor, usa-me, envia-me, que o Senhor possa me dar sensibilidade espiritual para que eu possa abençoar e estender as mãos para alguém. O pão representa também a nossa generosidade e a fé para repartir. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque se eu estou na condição de dar, então eu tenho de sobra. Mas se eu estou na condição de receber, eu estou precisando de um milagre, de uma providência de Deus. Mas em ambos os casos, Deus está no controle e é Ele quem age. Repartir com 7 ou 8
significa abraçar com desprendimento o princípio de vida e demonstrar a fé no poder de Deus em prover, mesmo em meio às dificuldades. Repartir com mais pessoas, o máximo que eu puder, porque quando eu reparto com pessoas, eu estou semeando no mundo físico e no mundo espiritual. Quando eu reparto o meu pão com pessoas, eu estou lançando uma semente diante de Deus. E amanhã pode ser eu o necessitado, e eu tenho colheita grande diante de Deus. Provérbios capítulo 19, verso 17, diz assim, olha, quem compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este, Deus, paga o seu benefício. Quem se compadece do pobre, quem se compadece do necessitado, quem se compadece do aflito, está emprestando para Deus, e Deus no tempo certo haverá de lhe recompensar. Salmo 41, verso 3, diz assim, bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor, no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Eu queria que você marcasse esse texto e tomasse posse dessa palavra. Salmos 41, do verso 1 ao 3. Abra sua Bíblia aí e marca esse texto, por gentileza. E eu quero que você tome posse desse texto no ano de 2025. Salmo 41, verso 1 e 3. Se alguém aí está no WhatsApp, compartilha esse texto aí nos grupos da igreja agora. Vai lá na sua Bíblia, no WhatsApp, marca esse texto, compartilha e joga nos grupos da sua família. Joga lá para os seus parentes que estão no outro estado. Faça com que eles entendam que bem-aventurado é aquele que acolhe o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Deus é contra a pessoa que tem o coração fechado, mesquinho, avarento e só quer para si, quer tomar dos outros e receber para si. Mas Deus está com as suas mãos estendidas sobre aquele que tem a mão aberta para abençoar. Aleluia. Durante o ano inteiro nós pedimos ofertas aqui para a igreja. O ano inteiro você vem pedir oferta aqui na igreja. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Eu quero convidar que venha aqui à frente todas as pessoas que estão nos visitando nessa noite, por gentileza. Quem está nos visitando hoje? Vem aqui à frente e perfila aqui para mim. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Quem é visitante? Vem aqui. Perfila aqui na frente, aqui para mim. Por gentileza. Vem cá. E vira para o lado da igreja. Os visitantes. Vem cá. Até dá lá na frente lá, ó. Até dá lá na frente. Vem mais. Os visitantes. Aqui, vai chegando para cá, aqui, ó. Mais para cá. Me ajuda aí alguém, gente. Orientar aí, ó. Vem mais para cá, vem. Isso. Eu quero que você olhe para os nossos visitantes hoje. Eles não vieram à toa, eles vieram porque foram escolhidos por Deus hoje. Tem mais visitante aqui, ó. Ou não é visitante, você é nosso, né? Seu Luiz? É. Eu quero que você dê uma boa olhada neles aqui. Tem mais algum visitante que ficou com vergonha de vir aqui? Se vai arrepender de não ter vindo. Eu quero que você dê uma boa olhada neles. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai ficar de pé hoje. E a oferta que você trouxe,
Deus vai dirigir para uma dessas pessoas, você vai trazer e entregar para Ele. Fica de pé comigo. Fica de pé. Olha para eles. Nós vamos orar. Você vai orar agora. Quem trouxe uma oferta, pega a sua oferta agora. Pega a sua oferta aí. Vem cá, Selminha, pega a sua oferta aqui. Irmãos, isso aqui é sério, nós estamos semeando uma semente e o Espírito Santo vai te direcionar agora. Feche os seus olhos. Pai, é no nome santo de Jesus que nós queremos lançar uma semente agora, Pai, de coração generoso, e que ela vai simbolizar uma porta aberta na vida de quem vai receber e também na vida de quem vai semear. O Senhor vai abrir portas no mundo espiritual e abençoar agora essas vidas, meu Pai. Eu oro e abençoo cada pessoa que vai ofertar e cada pessoa que vai receber uma oferta agora, Pai. Que a mão poderosa do Senhor possa guiar essas vidas agora. Espírito Santo de Deus, esse é um exercício que nós fazemos agora. Fala na mente e no coração de cada vida que está aqui nessa noite, Pai, e que nós sejamos dirigidos pelo Senhor para fazermos um ato profético agora, de lançar uma semente de bênção na vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Pode vir cá, você que vai fazer uma oferta e entregar para um deles aqui, por gentileza, fica à vontade. Aleluia, Senhor Jesus. Vou entregar para o vovôzinho aqui. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Pai. Nós te glorificamos, Pai, e abençoamos cada vida, Pai. É uma semente que estamos lançando agora no mundo espiritual, meu Pai amado. É um ato profético agora que fazemos, meu Pai, abençoando agora estas vidas, Pai, e te pedindo que a mão santa e poderosa do Senhor multiplica na vida de cada um dos teus filhos agora, para a glória e o louvor do santo nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos agora assim, ó, para cima, na posição de receber. O pessoal pode continuar. Estenda sua mão na posição de receber agora, porque eu vou ministrar uma unção. Pai, eu te peço agora, Pai, uma unção de liberalidade, que em 2025, Pai, esta semente que foi lançada aqui hoje, ela possa crescer e germinar e abençoar essas vidas que ofertaram e essas vidas que receberam, Pai. Que esse ato profético aqui nessa noite, meu Pai, possa gerar, meu Pai, providências, milagres do Senhor em todos os lugares, em todos os momentos, meu Pai. Portas abertas e abençoadoras na vida das famílias, Pai, abençoando o celeiro, Pai, multiplicando nas vidas. Eu te glorifico agora e adoro o teu nome, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Obrigado vocês que vieram à frente. Pode assentar. Pode assentar, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Quero convidar o irmão Edivan para trazer para mim as chavinhas, por gentileza. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, por gentileza. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Um do lado ou do outro. Na minha versão diz assim, olha, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Na linguagem de hoje diz assim, olha, peça
a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Aleluia! Peça a Deus que Ele abençoe os seus planos, e eles darão certo. Confiar os nossos planos a Deus, irmãos, não é um simples ato de fé, ou uma confissão de fraqueza. Existem pessoas que pensam que confiar em Deus é ser fraco. Confiar em Deus, irmãos, é trabalhar a fé para ser fortalecido. Confiar nos planos de Deus é reconhecer que Ele é soberano e que sabe o que é melhor para nós. Consagrar os nossos planos a Deus é um genuíno ato de entrega. Quando eu confio os meus planos a Deus, eu estou entregando a minha vida para aquele que sabe todas as coisas, que conhece a minha vida, que sabe o que é melhor para mim. Todos nós temos muitos sonhos, vivemos de sonhos, e muitos morrem sonhando, não realizando ainda metade dos seus sonhos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que os melhores sonhos são aqueles que são nascidos no coração de Deus. O Deus me deu versus o eu conquistei. O meu braço pode ser forte o tanto que for, mas se Deus não me der saúde para que o meu braço permaneça forte, eu não consigo prover o pão para a minha vida. Então eu preciso do meu braço forte, mas eu preciso do meu Deus que mantenha o meu braço forte. Os meus planos versus os planos de Deus. Deus te dá o direito de sonhar. Deus te dá o direito de fazer planos. Deus te dá o direito de desejar e conquistar. Mas os planos de Deus são melhores. E é por isso que nós precisamos colocar todos os nossos planos na presença de Deus, para que Ele possa nos abençoar. E Ele aprovando, Ele abre as portas e abençoa para que todas as coisas aconteçam. Tudo o que conquistamos sem Deus traz muita frustração. E eu vou repetir para você prestar atenção no que eu falei. Tudo que nós conquistamos sem Deus traz muita frustração. O preço da conquista é muito alto. E muitas das vezes não vale a pena ter conquistado. E o preço pela manutenção do que conquistamos sem Deus é muito mais alto ainda. Tudo o que Deus nos dá, nos traz alegria, e Deus garante o cuidado de todos os detalhes. É por isso, meu irmão e minha irmã, que você tem que pedir o seu emprego para Deus, porque você tem que pedir o seu casamento para Deus, você tem que pedir a sua profissão para Deus, você tem que pedir que Deus possa abençoar os planos e os projetos da sua vida, porque Ele é a garantia do cuidado em cada momento da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida. Quantos planos você tem para 2025? Quais os seus sonhos que você ainda não realizou? Ou quais os que você está prestes a realizar? Nós poderíamos citar aqui inúmeras coisas que fazem parte dos nossos sonhos. Tem pessoas que desejam começar uma faculdade. Tem pessoas que desejam retomar uma faculdade que ficou parada. Tem pessoas que desejam terminar a faculdade. Tem pessoas que desejam casar e nem têm namorado ainda. Tem pessoas que desejam ter filhos. Tem pessoas que desejam comprar uma casa, adquirir um lote para construir e sair do aluguel. Tem pessoas que desejam comprar uma chácara e já tem casa. Tem pessoas que desejam ter uma empresa, sair do emprego e ser ele o próprio patrão.
Tudo isso tem um preço. Tem pessoas que têm o desejo de ter novos amigos. Tem pessoas que já estão sonhando com a aposentadoria, já estão cansados de trabalhar, já querem se aposentar. Tem pessoas que nunca teve um carro e tem sonho de ter um carro ainda. Tem pessoas que desejam muito fazer uma viagem, mas não conseguem nem tirar o visto para os Estados Unidos. Tem pessoas que têm um sonho de ir lá e receber o sim. Sim, você pode entrar nos Estados Unidos como turista. Existem pessoas que têm sonhos para muitas coisas. Por exemplo, entrar para um ministério, ter dons ministeriais. Tem pessoas que têm sonhos variados. Qual é o seu sonho? O que você deseja para 2025? Nesse ato profético, irmãos, nós vamos entregar para você esta chavinha. E essa chavinha, ela tem aqui uma tampinha e dentro aqui do recipiente tem um óleo de unção. E você vai fazer um plano, um sonho, estabelecer uma meta diante de Deus. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, mas o importante é você pegar uma chavinha e ela vai representar os seus planos para 2025. E nós estaremos orando e apresentando este propósito. Durante os 12 dias da campanha, traga a sua chavinha, porque nós vamos orar e consagrar. E durante todo o ano você vai trabalhar, e a hora que você conquistar o seu sonho, o óleo que está aqui dentro, é para você ungir o que você conquistou. Então eu quero que você fique de pé, por gentileza, e você vai vir aqui e pegar a sua chavinha. Se faltar aqui, a gente busca mais. A gente só pede que você pegue para você. Não pegue para sua mãe, sua tia, sua irmã que está lá no Mato Grosso. Pegue só o seu. Pode vir pegar, irmãos. E a gente pede que seja batizado nas águas em diante, tá ok? Vamos pegar aí a sua chavinha e nós vamos orar. Se tem alguém que mora no exterior e que você quer fazer a campanha por ele, faça com a sua chavinha. E se tem alguém aqui em São Luís Montes Belos que precisa dessa chavinha, fala com ele, vai no culto amanhã e pega a sua. Amanhã nós temos culto aqui e nós vamos entregar. Pega a sua chavinha aí, que é a chavinha da vitória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluias. Oh, louvado seja Deus. Só uma. Meu Deus, eu estou vendo o Fernando aqui. E a família linda. Bem-vindos.
Louvado seja Deus, meu Pai Jesus. Oh Senhor, meu Deus. Irmã Luciane, irmão José, tem a dele? Manda ele segurar aí. Isso. Segura aí, irmão José. Meus irmãos, eu quero orar com você, mas agora de pé, por gentileza. E eu quero que você segure a sua chavinha, por gentileza. Aqueles que puderem. Eu quero que você pense comigo aí agora. Qual é o seu propósito? Por que você pegou essa chavinha? O que você vai colocar diante de Deus esse ano? Pensa aí agora. Coloca diante de Deus. E eu vou estar orando com você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Pai. Coloca as tuas mãos, meu Deus querido. Coloca as tuas mãos, meu Pai amado, sobre cada vida agora. Cada irmão, cada irmã, que tem agora uma chave, Pai. Esse é um contato de fé, Pai. Simples. Um gesto simples que fazemos, Pai. De um propósito firme diante do Senhor, meu Deus. Coloca as tuas mãos, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus. Põe tuas mãos agora sobre cada vida, sobre cada propósito, meu Deus. Estende as tuas mãos agora, meu Pai amado. Visita cada um. Senhor, existem propósitos aqui, meu Pai, que foram pedidos, que o Senhor vai ter que operar milagres nessas vidas, Pai. Existem propósitos aqui, meu Pai amado, que o Senhor já está tomando providências, meu Pai. É só o tempo certo para isso acontecer. Existem propósitos, meu Pai querido, que são colocados aqui, meu Pai, que basta uma palavra de sabedoria para esse problema ser resolvido, essa porta ser aberta, meu Pai. Ó Deus querido, eu sinto que estão sendo pedido aqui restauração, meu Pai. Eu sinto, meu Deus querido, que estão sendo pedidos aqui, meu Pai, coisas, meu Pai, no mundo espiritual, que às vezes é o inimigo que está travando, meu Pai. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão pedindo coisas, meu Pai amado, que já era para ter conquistado há muito tempo, Pai, mas estava adormecido e que precisava, meu Pai amado, de uma oração de poder, de um propósito firme na Tua presença, para esta porta se abrir, Pai. Eu te peço agora, Pai amado, é no nome de Jesus, nós estamos dando um passo de fé na Tua presença, Pai. Nós estamos fazendo um ato de fé, Pai amado, colocando diante de Ti, meu Pai querido, os nossos sonhos, os nossos projetos, Pai, os nossos propósitos, meu Pai, e como diz a Tua palavra, consagramos a Ti os nossos planos, Pai, e o Senhor os estabelecerá, Pai amado. Confirma agora, Pai, o sonho de cada um. Confirma agora o propósito que cada um faz diante do Senhor. E eu te peço, Pai amado, derrama milagres sobre a Tua igreja. Derrama, meu Pai querido, solução, providência, Pai. Que nós possamos atravessar 2025, Pai, dizendo com alegria, Pai, que o Senhor está conosco. Nós atravessamos um vale, mas nós não tivemos medo, porque o Senhor esteve conosco, meu Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, Pai, porque o Senhor está comigo, meu Deus. Aqui tem sonhos, meu Pai. Aqui tem problemas insolúveis sendo apresentados diante de Ti. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é o Deus, meu Pai querido, que está diante de nós para fazer, Pai querido, a Tua palavra valer na nossa vida. E eu oro a Ti nesse momento, meu Pai. Abre portas, abençoa, providencia milagres para a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está perto do seu lado assim, ó: prepara para contar o testemunho. Prepara para contar o testemunho. Aleluia. Eita glória. Pode assentar, irmãos. Deus abençoe vocês.
Louvado seja Deus. Qual que é o tema da unção profética? Minha chavinha. Qual que é o tema da unção profética? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Quem encontrou diz amém? Na minha versão, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui nesta passagem, Jesus Cristo uma questão técnica sobre a chavinha. Se a tampa não estiver fechando, vedando, vazando, ou algum probleminha, pode trocar lá na tesouraria por uma melhor. Se tiver sem tampinha ou sem óleo, pode ir lá na tesouraria e trocar, ok? E porque eu pus no bolso aqui, você precisa saber se ela está bem vedada para não vazar na sua roupa aí. Obrigado, irmã Sandra. Jesus Cristo, nesse texto, ele estava orientando os seus discípulos e falando da diferença do batismo nas águas, do batismo do Espírito Santo. Duas experiências distintas. Respeitamos quem crê numa experiência única, mas a nossa igreja acredita numa experiência distinta. Assim conforme Cristo ensinou aqui para os seus discípulos, e posteriormente os apóstolos, quando caminhavam difundindo a igreja primitiva, em muitas ocasiões eles chegavam no lugar onde as pessoas já haviam sido batizadas nas águas, haviam recebido o batismo de João, batismo do arrependimento, e eles diziam: mas vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: não, nós não sabemos disso. E eles oravam com eles, e eles eram então cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo estava dizendo para eles aqui a importância do batismo nas águas, mas fundamentalmente a importância do batismo no Espírito Santo. E uma igreja pentecostal, você está hoje dentro de uma igreja pentecostal. E se você não sabe o que significa isto, é uma igreja que acredita no mover do Espírito, conforme aconteceu com a igreja primitiva no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre cerca de 125 pessoas, e elas todas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e receberam dons espirituais, dons de poder para o exercício do ministério. Uma igreja pentecostal, ela crê, pratica e busca o batismo no Espírito Santo. Uma igreja pentecostal, ela acredita que o batismo nas águas é o batismo da obediência, é o batismo do arrependimento, é o batismo que anula o processo de acusação no mundo espiritual.
Quando eu sou batizado nas águas, simbolicamente eu estou morrendo para o mundo, que simboliza um mundo de pecado, de erros, sendo sepultado dentro das águas, e quando eu sou tirado das águas, simboliza que eu estou ressuscitando. E nós pregamos e ensinamos o batismo nas águas. Pastor Célio Gomes está liderando aí um curso de batismo nas águas. Acreditamos que em meado de janeiro, final de janeiro, nós teremos um batismo nas águas aqui na igreja. Estão preparando aí alguns candidatos. Se você ainda não é batizado nas águas, já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa se batizar nas águas, porque é um ato de arrependimento, de obediência, e você, com esse ato, está dizendo para o mundo espiritual e para o mundo físico, que você teve um encontro com Cristo, e você obedeceu o ensinamento, se batizou nas águas, e hoje é uma nova criatura. Mas em segundo lugar, Jesus Cristo também ensinou e falou do batismo no Espírito Santo. E quando ele citou o batismo no Espírito Santo, ele falou de um revestimento especial. Quando nós obtemos uma experiência mais profunda com o mover do Espírito Santo em nossa vida. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de uma manifestação poderosa da presença de Deus. Quando recebemos o batismo no Espírito Santo, ou quando vemos uma pessoa genuinamente recebendo o batismo no Espírito Santo, nós estamos evidenciando a presença poderosa de Cristo no culto. A Santa Ceia é um momento especial da igreja, onde nós tocamos no corpo de Cristo, onde nós nos alimentamos do corpo de Cristo, onde o corpo de Cristo purifica os nossos pecados. E o batismo no Espírito Santo é a nossa experiência gloriosa da manifestação da presença do Espírito Santo no culto. Quando a igreja adora o Senhor e pessoas usadas pelo Espírito se manifestam na igreja, então nós temos a certeza evidente da presença do Espírito e a sua manifestação no meio da igreja. E é por isso que a igreja precisa buscar a manifestação do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo também é a concessão de poder e autoridade para a obra. Eu, para exercer o ministério pastoral, não posso abrir mão do mover do Espírito na minha vida. Eu não consigo fazer a obra de Deus por minha própria conta. Humanamente falando, eu não tenho estrutura emocional, física ou capacidade total para suportar tanta dificuldade e pressão que é para ser um pastor, se eu não tiver o mover do Espírito na minha vida. Se eu não tiver o mover do Espírito na minha vida, eu não suporto, e com pouco tempo eu estou esgotado, com pouco tempo eu estou destruído como pastor. Todas as pessoas que exercem ministério na igreja precisam da cobertura, da unção e do revestimento do Espírito Santo. Aí você pensa assim, para ser cristão, então eu não preciso? Para ser cristão, para permanecer em Cristo, você precisa do Espírito Santo, para você suportar todos os dias as propostas de pecado, para tirar você do caminho de Cristo. Todos os dias você vai ter oportunidade para pecar. O inimigo vai apresentar oportunidades para você cair da fé, perder a sua santidade, abandonar o seu Deus. Mas quem
quem é revestido do Espírito Santo, este tem discernimento espiritual, e ele sabe exatamente qual é o momento que o inimigo está armando um laço contra ele, porque o Espírito Santo nos adverte. Meu irmão, minha irmã, se o Espírito Santo está preocupado em ir na fila do pão e pedir alguém para levar pão para uma criança que pediu ontem e um pai não podia, o que mais o Espírito Santo não quer te livrar? Do que mais o Espírito Santo não quer te livrar? Do que mais o Espírito Santo não quer fazer na sua vida? Nós precisamos, irmãos. Atos capítulo 1, verso 8, aí um pouquinho na frente diz assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, aleluia. Para você dar testemunho de Cristo, numa geração tão difícil hoje de falar do poder de Deus, você precisa do revestimento do Espírito Santo, para que Ele te dê autoridade para falar, não de você mesmo, mas para falar cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Lucas capítulo 11, verso 13, diz assim, ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui nesse texto, irmãos, nesta passagem, Jesus estava falando sobre a perseverança da oração. Sabe por que tem muitas pessoas que não têm experiência profunda com o Espírito Santo? Vou fazer a pergunta de novo. Você sabe por que tem muita gente que não tem profundidade de experiência com o Espírito Santo? Porque ele ora uma vez, Espírito Santo me visita, Espírito Santo me visita. Ai, cansei. Ele não me visitou. Então eu acho que ele quer que eu fique assim mesmo. Então eu vou permanecer assim mesmo. Jesus Cristo está falando aqui de uma perseverança, de uma busca intensa, de você bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Aqui ele está falando de uma insistência, e ele está dizendo assim, olha, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É vontade do Pai encher o cristão com o seu Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo precisa buscar urgentemente esta experiência profunda. Meu irmão, minha irmã, aquele que não tem essa experiência ainda, não pode se entregar a uma situação de conformidade, porque você está deixando de comer um banquete e se satisfazendo apenas com migalhas. Então, existe um oceano ainda para você descobrir na relação entre você e o Espírito Santo. Existe muita profundidade ainda diante de você. Se você deu 2 ou 3 passos dentro da intimidade com o Espírito Santo, você não sabe o que tem mais à frente, se você der passos mais firmes na intimidade com Ele. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, pastor, eu fui. Em 1982, numa vigília, eu fui batizado no Espírito Santo. E eu falei em línguas aquele dia, pastor, e tudo mais e tal. E eu vivo até hoje nessa experiência. Nunca mais eu tive uma visitação. Nunca mais eu orei, nunca mais eu falei, nunca mais isso. Você não pode se conformar com uma experiência de 30 anos atrás. Você precisa buscar uma renovação hoje. E você que é batizado no Espírito Santo e é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo e tem dons espirituais, tem dons ministeriais, saiba que Deus tem muito mais ainda e Ele pode te usar com muito mais autoridade e intrepidez ainda. Ainda existem muitos mistérios a serem revelados e é o que nós queremos buscar esse ano. Este ano nós queremos dedicar o ano inteiro para buscarmos o Espírito Santo. E eu quero ver muita gente aqui batizada no Espírito Santo.
Eu quero ver muita gente renovada no Espírito Santo. Eu quero ver gente aqui recebendo dons espirituais. Eu quero ver gente aqui recebendo dons de profecia, dons de curar. Eu quero ver gente aqui, pessoas aqui entregando revelações e falando de visões, falando de sonhos, falando de testemunhos que ouviu a voz de Deus falando com ele e ele foi lá, como o Levi fez com o irmão Silvio. Eu quero ouvir testemunhos aqui de pessoas guiadas pelo Espírito Santo, pregou o Evangelho e vidas aceitaram a Cristo. Eu quero que você fique de pé comigo em nome de Jesus e já convido o pastor Célio Gomes, por gentileza, em ministério de louvor. Eu volto a fazer uma pergunta. Tem 3 categorias de pessoas aqui hoje. Aquelas que não são batizadas no Espírito Santo. Aquelas que são, mas que há muitos anos atrás, e tem muito tempo que não é avivado. E aquelas que são, estão em abundância no Espírito, mas ainda não sabe que tem um oceano de intimidade ainda para frente. Eu quero desafiar vocês 3. Em 2020,